15, os que dormem. O que é isso? Muitos usam esse texto para ensinar a doutrina do sono da alma. O que é a doutrina do sono da alma? Que a maioria esmagadora do Brasil acredita. Que quando o crente morre, ou o ímpio, ele fica dormindo, esperando o dia do julgamento, a volta de Jesus. Então todos os irmãos em Cristo estão dormindo, estão nos seus túmulos, estão lá. Quando Jesus voltar, eles despertam e vão encontrar com ele. Até os ímpios a mesma coisa, por causa desse texto. Querido, a Bíblia não apoia a doutrina do sono da alma. Quando o crente morre em Jesus, ele não fica dormindo. Quando o ímpio morre em Jesus, não fica dormindo. Aqui Paulo está usando um eufemismo. O que é um eufemismo? É substituir um termo forte por um mais leve. Por exemplo, Paulo não quis escrever: olha, não quero que sejais ignorantes quanto aos que morreram. É muito agressivo. Por isso que quando alguém te dá notícia de um ente querido, o que eles falam? Eles usam um eufemismo. Olha, o seu pai partiu. É um eufemismo para falar, seu pai morreu. Olha, o seu pai faleceu. É uma palavra mais leve, que é muito agressiva. Seu pai morreu. Paulo, sabendo da dor deles, eles estavam sensíveis, então ele usa um eufemismo. O que Paulo está dizendo? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito daqueles que morreram, que estão mortos. Essa é a ideia. Mas a Bíblia é clara que o ímpio, quando morre, o corpo vai para a sepultura, para o cemitério. A alma para o Hades, na mesma hora, para o ranger de dentes, para o sofrimento. O justo, quando morre, a alma vai para a sepultura, para o cemitério. O corpo vai para o cemitério, para a sepultura. Mas a alma, no mesmo instante, vai para o paraíso, vai estar com Cristo. É assim que Jesus ensinou para o ladrão. Em verdade, verdade te digo, hoje, não é amanhã, você não vai ficar dormindo, hoje estará no paraíso. Não, estará comigo, eu e você. Aonde o corpo de Jesus foi quando ele morreu? A sepultura. Aonde que o corpo do ladrão foi quando ele morreu? Enterrou. Mas as almas de ambos estavam nos céus. Então, não há doutrina, é sono da alma, absolutamente. Então Paulo está dizendo assim, ó, não quero, verso 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo está dizendo, se vocês forem ignorantes quanto a doutrina da ressurreição, vocês se entristecerão. Eles estavam consumidos de tristeza. Por quê? Porque pensaram que não iam ver nunca mais os irmãos que morreram em Cristo. Que eles não veriam a volta gloriosa e por isso estavam tristes. Estavam tristes. Aí Paulo está dizendo, gente, vamos aprender essa doutrina, para vocês não se entristecerem. Ele vai dizer, como os demais que não têm esperança. O que ele está dizendo? Querido, o ímpio não tem esperança nenhuma depois da morte. Não há uma religião que apresente uma esperança depois da morte. Olha que tristeza que são os testemunhos de Jeová. Elas creem no aniquilacionismo. Morreu, você não está com Cristo, Deus te mata. Olha que tristeza, os kardecistas. Morre, você tem, o seu espírito vai vagar e vai se reencarnar em uma outra pessoa. Veja os católicos, a alma vai para o purgatório, fica ali purgando anos e anos, centenas e milhares. Olha o ateísmo, morreu, game over, acabou. Então os que não têm Deus, como os demais que não têm esperança, é o pagão que fica com medo da morte, é o ímpio que não sabe o que será feito da alma dele. São as falsas religiões que devem ficar tristes, porque eles não sabem o que o futuro as reserva. É eles que são dominados. Pode ver, todo cientista, filósofo, ateu, você lê as biografias históricos, quando eles chegam perto da morte, eles são tomados de pavor. Eles são tomados de pavor, porque eles não sabem onde eles vão, o que vai ser deles.
A hipótese, vocês não podem ficar tristes. Por quê? Porque há uma bendita esperança para vocês depois da morte. Porque o Senhor garantiu a vocês algo depois da morte. Não fiquem como eles que não têm esperança. Vocês têm esperança. E qual é o argumento que Paulo usa para falar que eles não podem ficar tristes? Qual é o argumento que eu uso para você, irmão? Por que você teme a morte, irmã? Você não crê em reencarnação, irmã? Por que você teme a morte? Você não crê na doutrina do purgatório? Você não crê no aniquilacionismo? Você não crê, meu irmão, que a vida termina numa tumba gelada, fria, escura? Isso é crença dos pagãos. Você não deve temer o que vai acontecer com você daqui 20 segundos ou daqui 20 anos. Há uma bendita esperança para você. Qual é? Vamos ver o que Paulo diz. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram. O argumento de Paulo é a ressurreição de Jesus. Primeiro diz assim: crentes, vocês creem na morte, na ressurreição? Aí os crentes, claro, essa é a razão da nossa fé, é a espinha dorsal da fé, é a morte e ressurreição de Cristo. Sem ressurreição não há evangelho, não há cristianismo. Paulo escrevendo aos Coríntios diz: se vocês não crêem na ressurreição, vã é a vossa fé. E vós estáis mortos os seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, a nossa fé é falsa. Porque nós cremos no quê? Numa vida pós-morte, numa ressurreição gloriosa. Uma fé sem ressurreição, ela é vã. Então, os tessalônicos criam que Jesus veio em carne? Criam que Jesus é o Filho de Deus? Criam que Jesus morreu na cruz? Criam que Jesus ressuscitou? Eles criam na ressurreição de Jesus. Irmãos, você não nega nenhuma dessas doutrinas. Você crê que Jesus se encarnou na figura de um homem. Você crê que ele morreu na cruz do Calvário. E você crê que ele ressuscitou dos mortos. Aí os tessalônicos, sim, tudo bem, e daí? Irmãos, se Cristo morreu, ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O que ele está dizendo? Irmãos, a morte não tem a última palavra. A ressurreição de Cristo é uma garantia de quê? De que esses que morreram, dos quais vocês estão chorando, esses que dormem, que partiram, os quais vocês temem nunca mais ver, os quais vocês temem não contemplar a volta de Jesus, eles ressuscitarão. É isso que ele está dizendo. E como você garante isso? Se Cristo ressuscitou e vocês creem que ele ressuscitou, vocês também ressuscitarão. Nossos entes queridos que morreram em Cristo ressuscitarão. Se irmãos que estão aqui morrerem daqui a um tempo, ressuscitarão. É a bendita promessa. Veja só. 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos, Jesus morreu, é um fato histórico. A ressurreição, meu irmão, é um fato histórico, comprovado. Jesus viveu nessa terra, ressuscitou. Há testemunhas oculares como Maria Madalena. Há testemunho como Pedro, os apóstolos. Há testemunho como os discípulos a caminho de Maús. Há testemunhos como soldados romanos. Há 500 testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. É um fato inequívoco, inegável. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou.
Vocês creem isso? Claro que cremos. É um fato histórico. Ele foi sentenciado a morrer numa cruz romana, pelas autoridades romanas. Foi preso numa tumba ao terceiro dia. Nem soldados, nem pedras, nem diabo, nem Satanás, nem a morte pôde segurar o rei da vida. Pôde contê-lo. Ninguém pôde contê-lo. Não pôde contê-lo. Ele ressuscitou dos mortos. Isso é um fato histórico. Histórico. Eu creio. Você crê. Nós cremos. Aí Paulo usa esse argumento. Para quê? Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Elegante essa afirmação, né? Trará em sua companhia os que dormem. O que significa? Ele, quando vier na sua glória, ressuscitará os que dormem. Essa é a resposta, meu irmão. E como vai se dar essa ressurreição? Como? Quando é essa ressurreição gloriosa? Quando é que ela acontece? Verso 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. O que é isso que Paulo está dizendo? Pode ser tanto uma palavra dita por Jesus, que não foi registrada nos evangelhos, ou pela tradição oral, que Paulo estava a ensinar o quê? Eu vou ensinar, eu vou transferir uma palavra que eu recebi do Senhor quanto àqueles que morrem, que eles ressuscitarão, mediante ao quê? O que vai produzir a ressurreição? Veja só. Ora, 15, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, até aí. Meu irmão, quando é que se dá a ressurreição? A ressurreição ocorrerá com a vinda de Jesus, com a volta de Jesus. Ele está explicando, os que dormem continuarão dormindo, eles estão mortos, desde Adão, desde Abel, desde Abraão, os corpos estão lá, eles estão juntos com o Senhor, suas almas. E quando é que esse corpo sairá das tumbas, e o pó se refará, e o corpo se unirá à alma? Será no maior advento que a humanidade já viu, o retorno triunfante, glorioso de Jesus. A volta de Jesus anuncia o início da ressurreição. A ressurreição ocorre com a vinda de Jesus. Oh, meu irmão, isso é glorioso demais. Você não espera isso? A vinda de Jesus, a ressurreição ocorrerá na vinda de Jesus. Nós precisamos aprender algumas coisas sobre a vinda de Jesus. Você espera a vinda de Jesus? Você ora Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você espera para o retorno glorioso? Ele virá. E como será essa vinda? Que marcará a ressurreição, que é a esperança dos que dormem. É a esperança que eu vou ver os meus entes cristãos que morreram. É a esperança que eles verão o retorno glorioso de Deus. Primeiro, a volta de Jesus será, o retorno de Jesus será um evento visível. A Bíblia diz que todo olho verá. A volta de Jesus será visível. Todo olho verá. Não importa se aqui na China, na Groenlândia, na Austrália, na União Soviética, no Rio de Janeiro, todo olho verá. A volta de Jesus será visível. Segundo, a volta de Jesus será audível. A Bíblia diz que ele virá ao som de trombeta e virá com alarido. Todos ouvirão, ele virá como a majestade das majestades, o rei dos reis, e o cosmos todo abalará e anunciará o seu retorno. Será audível. Terceira, a volta de Jesus será repentina. A Bíblia diz que ele virá como um relâmpago que sai do oriente ao ocidente, num instante, num abrir e fechar de olhos. Será a volta de Jesus. Que mais? A volta de Jesus será inesperada.
acerca daquele dia e da hora, nem o Pai, nem o Filho, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai que está no céu. Porque a volta do Filho do Homem será como um ladrão na noite, será inesperada. Você não sabe a hora que o ladrão vai na sua casa, que hora que ele vai saltar, que hora que ele vai te render, que hora que ele vai abordar você. Assim será o retorno de Jesus, inesperado. Assim será a volta de Jesus, repentina. Que mais será? A volta de Jesus será gloriosa. Meu irmão, quando Jesus voltar, Ele juntará os seus escolhidos dos 4 cantos, junto com os anjos, exércitos celestiais. Então Ele virá, meu irmão, não mais aquele Jesus, meu irmão, que estava com os pés e as mãos furadas, com o seu cabelo cheio de sangue, com a coroa de espinho, com a sua voz rouca, mas Ele virá com olhos de fogo, cabelo branco como a lã, com os seus pés de bronze polido, vestido de ouro fino de faz e voz de muitas águas. Ele voltará em glória. Ele voltará glorioso. A volta de Jesus será assim. A volta de Jesus será gloriosa. E ali se dará a ressurreição. E o que ele diz ainda no 15? Nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Olha o consolo que Paulo está dando para os dormem. Porque a tristeza lá é por quê? Os que morreram não vão ver o Senhor voltar. E os que vão ver, morreram, nós não veremos. Paulo diz, não, vocês não fiquem tristes não. Nós, veja só, os vivos, de modo algum precederemos os que dormem. O que Paulo está dizendo? Não há vantagem nenhuma em ficar aqui. A ideia dele é assim, ó, se Jesus voltar, naquela época, os vivos, os crentes vivos, veriam ele. E os que já morreram, não veriam. Paulo vai dizer, não, vocês estão enganados. Nós, os vivos, não precederemos, em hipótese alguns que dormem. Por quê? Porque quando Jesus voltar, no seu retorno glorioso, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram verão Ele primeiro, encontrarão com Ele primeiro, o verão na ressurreição. Quando Cristo voltar, o que acontece? A alma sai do céu e o corpo sai da terra, e ambos se unem, alma e corpo ressurreto, corpo glorificado, para estar com Jesus nos ares. O que o Senhor está dizendo, irmão, para a sua mãe que morreu em Cristo, pai que morreu em Cristo, para você que pode vir a morrer, quando Jesus voltar, minha irmã, meu irmão, o seu corpo ressuscitará e encontrará com a sua alma, se unirá, e então você estará com Cristo. É o que o texto diz. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem. Verso 16. Porquanto, olha só, o Senhor mesmo, já Ele, mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta, descerá dos céus. Que texto magnífico. O que significa que esse texto está falando da consumação do céu, da volta gloriosa. Porquanto o Senhor mesmo, Cristo mesmo, dada a sua palavra de ordem, Ele ordenará o seu próprio retorno. Ele dirá como os faraós, os generais, iam para a guerra e diziam, vamos, e convocavam as tropas, iam. Ele, Cristo, dará a palavra de ordem. Primeiro, Ele dará a palavra de ordem aos mortos. Como Ele chegou na tumba de Lázaro e disse, Lázaro, vem para fora. Então Ele dará a ordem, mortos, ressuscitem. Dada a palavra de ordem dEle mesmo, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta, o arcanjo é trombeta, o Senhor convocará os exércitos dos céus. O arcanjo, alguns comentaristas dizem que pode ser o arcanjo Miguel. Ele irá à frente
frente com os exércitos angelicais. Então a trombeta soará. Também é uma alusão à última trombeta. Então o Senhor se levanta do seu trono como general, dá a palavra de ordem, ordena os exércitos dos céus, ordena os mortos que ressuscitem, juntam todas as milícias angelicais e soam a trombeta. Aí o que acontece? Voz de arcanjo, ressoa da trombeta, descerá dos céus. Rapaz, ele descerá dos céus. Ele sai do seu trono, vem com todos os exércitos ao seu redor e desce do céu, e desce até encontrar com seus remidos. Desce e faz o quê? Quando ele desce, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo conta por revelação divina. Vem cá, eu vou espiar um pouquinho a janela do futuro com vocês. Vocês estão muito tristes, muito borocochô. Meu Deus, que tristeza, que pano que é esse que tomou em Tessalônica? Deixa eu te dizer para vocês, não. E os que morreram não vão preceder, vocês não vão preceder de maneira nenhuma os que morrem. Os que dormem, porque dada a palavra de ordem, e o som de arcanjo, o soar da trombeta, ele descerá do céu com os exércitos. Então os túmulos, as sepulturas, sairão os mortos, com os corpos glorificados, se unindo com as almas, e encontrarão comigo nos ares. É um subindo e outro descendo. Que coisa gloriosa. E Paulo está dizendo, por que vocês estão tristes? Vai ser apoteótico o negócio, vai ser fantástico o negócio, e eles terão mais honra que vocês, porque morreram primeiro, então ressuscitarão primeiro, e me encontrarão primeiro. Fantástico, maravilhoso. Veja só, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Dona Verônica, não adianta, o Geraldo vai encontrar primeiro, minha filha, não adianta. Dá um exemplo do Geraldo, que é um que dorme em Cristo. Mas o Geraldo, dada a palavra de ordem, esse corpo vai se recompor, vai se unir à alma, e este homem ressuscitará dos mortos para encontrar com aquele que desce dos céus nas regiões celestiais. Sua tia, seu irmão, seu primo, seu pai, seu pastor, qualquer um bendito que você conheceu e que morreu em Cristo. Ou a você que está com os exames meio estranhos, que já passou certa idade, que sente que está chegando o seu fim. I have good news for you. Eu tenho boas notícias para você. Você encontrará Ele primeiro. Você ressuscitará primeiro. A morte não tem a última palavra. A morte não é poderosa o suficiente para vencer você. A morte não pode dominar você, porque Jesus entrou na morada dela, olhou na cara dela e matou ela na casa dela. Jesus venceu a morte. E você ressuscitará. E nós, os vivos? E nós, se ele voltar agora? O que acontece com os vivos? Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, ou seja, ficarmos vivos até a volta de Jesus, seremos arrebatados juntamente com ele. Eles, entre as nuvens, para encontro do Senhor nos ares. Aí o consolo não é só porque isso vai, porque agora está muito gostoso porque os que morrem. Pastor, se eu continuar pregando desse jeito, eu vou desejar morrer hoje. Não morre não, filho, precisa de você. Mas nós, os vivos, nós também vamos fazer um negócio diferente com a gente. Nós, os vivos, seremos arrebatados. A palavra é retirados, sacados, arrancados daqui. Os vivos serão arrebatados. E no arrebatamento acontece a glorificação do corpo. A glorificação do corpo significa a imortalidade do corpo. A incorruptibilidade do corpo se dá na ressurreição com os mortos. Mas e os vivos? Quando forem arrebatados, são transformados. Aí se encontram os mortos em Cristo ressuscitados e glorificados.
Depois vem a segunda leva, os vivos, arrebatados e glorificados. E vai fazer o quê? Vão se encontrar com o Senhor nos ares. Que encontro glorioso! Que encontro glorioso! São as bodas do Cordeiro, onde finalmente o noivo consegue a noiva, o noivo pega ela adornada, ataviada, o noivo se encontra com a igreja. Nada pode se comparar a isso. Não há celebração na terra, não há ajuntamento solene que serra na terra que se compara a este dia, onde o noivo vai pegar, onde o noivo vai tomar as mãos da noiva, da igreja, e vai estar com ela. Não tema a morte, igreja. Não temos homens maus. Não temas calúnias, as guerras nucleares, a fome, a peste, o perigo, a nudez, a espada. Não temas. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim não morrerá, mas no último dia eu ressuscitarei dos mortos. E quando se dará isso? E por quanto tempo? 17 ainda. Depois os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, encontraremos com os mortos ressuscitados. Entre as nuvens, regiões celestiais, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Estaremos para sempre. Irmão, não é apenas um filme que tem duração de 2 horas e logo se vai toda aquela alegria. Nem um aniversário que você comemora algumas horas com os amigos e se vai. Nem um gozo momentâneo, mas será um gozo imarcessível, será perene, será eterno. A Bíblia diz que então os mortos e os vivos arrebatados se juntarão com Ele e estarão com Cristo para sempre. Sempre, toda eternidade. Que verdades benditas. O que é o tempo perto da eternidade? Está cansado, filho? Está com veieira, está com 50, 70, 80 anos? Está com dor? Está com crise? Está ansioso? Querido, são só um punhado de anos. São só algumas décadazinhas. Depois que você passar essa barreira, você encontrará com Ele. Você encontrará com Ele nos ares. Você encontrará com Ele nos ares e ficará com Ele para todo sempre. Sempre, sempre, sempre. Amém? Verso 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Eita! Paulo é o cara, meu. Né? Aí ele faz esse trechinho aí. Olha, eu estou com pressa, vou escrever isso aqui, eu tenho coisa para fazer. E ele fala assim: dorme com esse barulho. Chora agora. Chora. Chora agora. É isso que Paulo está falando. Ai, dorme com esse barulho. Ai, cadê? Qual é o problema? Não tem problema. Consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Quais palavras? A morte não tem a última palavra. Quem crê nisso diz amém. O Martins não dá aqui, né? O Martins cita uma frase interessante. A morte é um pulinho para a vida eterna. A morte é um pulinho para a vida. Por isso Paulo encerra a questão da morte, do pecado, do diabo e da ressurreição assim. Ele encerra assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão, e nós os vivos seremos transformados, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumpre-se a palavra que diz: tragada foi a morte na sua
vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o pecado, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Você pode dizer: morte, onde está a morte, a sua vitória? Diga: onde está a morte, a sua vitória? Diga mais uma vez. Ela perdeu. Jesus matou a morte. Joe Owen escreveu um livro assim: A morte da morte na morte de Cristo. Entendeu? A morte da morte na morte de Cristo. Com a morte de Cristo na cruz, Ele mata a morte. Sabe o que Jesus fez com a ressurreição? A morte estava ali. A morte prendeu, todo mundo era dela. Ela mandava e desmandava, é meu. Ela tinha um galpão, um pavilhão, estava tudo ali. Quando Jesus morreu, ressuscitou, morte. Aí a morte, não. Ela teve que abrir o galpão e foi saindo de fileirinha, um por um. Ela venceu, ela derrotou. Você não tem domínio sobre esses. Solte-os. Foi isso que Jesus fez. Venceu ela na morada, fez um limpa com a morte. Pobre morte. Quem crê em Cristo tem a vida. Quem crê em Cristo diz amém. Só aquele que crê na vida eterna curva a cabeça, fecha os olhos.